A santa paz de Deus a todos. Estou gravando esse testemunho para o canal Comunhão com Deus. Eu estou aqui nesse momento para contar o testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. E eu queria contar para os irmãos que Deus, ele agiu de uma forma que ele já estava me preparando há um tempo para essa graça maravilhosa. Eu servia a Deus em uma outra denominação, mas era evangélica. E Deus foi me preparando, sabe, irmãos? Mas eu conhecia pessoas da congregação, irmãs da congregação. Deus já estava plantando a sementinha dele na minha vida. E Deus me escondeu, irmãos. Me escondeu totalmente na área de relacionamento, porque eu tinha uma promessa. Eu sentia dentro de mim uma forte alegria em me casar, né? De noiva, me vestir de noiva, em me casar. E no meu ver, aquilo era um sonho impossível de se realizar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Para Deus nada é impossível. E sei dizer para os irmãos que eu estava buscando, né? Da parte de Deus, porque na igreja que eu ia, já estava ficando difícil para mim, que era longe da casa da minha mãe. E as coisas já começaram a se fechar, né? Porque estava difícil de eu ir para a igreja, não estava conseguindo ir, né? Arrumar carona para ir para a igreja. E no bairro que eu morava, que era o bairro da minha mãe, tinha uma congregação. Inclusive eu já tinha ido visitar uma vez, mas depois eu não fui mais. Que uma das irmãs que eu conhecia me fez o convite para ir, né? E Deus foi tirando muitas coisas do meu caminho, muitas coisas que não acrescentava, sabe? Pessoas, Deus foi tirando. E eu me lembro que teve uma madrugada que eu estava orando em oração e o Espírito Santo de Deus me despertou 3 horas da manhã. E Deus falou assim comigo: hoje essa oração vai ser diferente, filha. Você vai abrir o teu guarda-roupa e tudo aquilo que eu te constranger você vai retirar. Porque para o novo vir, o velho tem que sair. E toda vez que eu orava, eu tinha visões, sabe? Do céu, de Jesus, dos anjos do Senhor. Teve uma vez que eu estava muito doente e estava um dia de muita chuva. E eu dobrei os meus joelhos na presença do Senhor, comecei a orar. E naquela noite Deus me falou assim: eu tô te dando pés novos. E eu vi eu correndo num campo verde muito grande, muito lindo. Ele falou assim: onde você pisar as plantas dos seus pés, eu estarei com você. Daí eu recebi aquela profecia do Senhor, aquela palavra que o Senhor dispensou acerca da minha vida. Eu fiquei muito cheia do Espírito Santo e comecei a ver a transformação dele na minha vida. E quando eu era mais nova, a minha mãe vivia falando para mim, né? Ela não é da congregação nada ainda, né? Mas eu creio que Deus vai fazer a obra na vida dela também. Mas ela já falava assim para mim: não usa roupa curta, né? Antes de eu ir nessa igreja evangélica, eu era adolescente, eu tinha o costume de usar roupa curta. E aí eu falava que eu não era crente para ficar usando saia no joelho. E aí foi exatamente assim que Deus começou a fazer a obra comigo, porque quando eu entrei nessa igreja evangélica eu já não me sentia mais bem, muitas coisas, mas ainda tinha algumas coisas para ser deixadas para trás. E aí eu, naquela madrugada, eu tirei todas aquelas roupas, um saco de roupa, e profetizei, porque Deus falou assim: essas roupas dessa pessoa que vai receber esse saco de roupas, a mesma obra que eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer na vida
dessa filha que vai receber essas roupas. Eu falei, amém, eu creio, Senhor, em nome de Jesus. E nisso, eu comecei a buscar de Deus, né? E eu estava fazendo estudo bíblico. E no estudo bíblico, uma das tardes eu fui ler a palavra como as mulheres devem se portar na igreja. E na hora lá estava escrito que tem que usar véu, tudo certinho. E aí eu me lembrei do dia que eu tinha ido congregar, porque eu fiquei com vergonha de perguntar para a irmã por que usava véu. Eu guardei para mim essa dúvida. E aí naquele dia eu pude ter a certeza e correndo mandei mensagem para a irmã. Falei para ela, nossa, eu tô fazendo estudo bíblico, né? E eu vi essa parte da Bíblia que tá escrito. Aí ela falou, sim, é por isso que usa véu. Eu falei, aquele dia eu fiquei com vergonha de te perguntar. E nisso Deus já tava abrindo os caminhos, irmãos. E aí você dizer que Deus falou assim, num dos sonhos que eu tive, uma irmã de uma igreja evangélica, ela mandou uma mensagem para mim num dia que eu tava bem, assim, descrente de tudo aquilo que eu sentia de alegria no meu coração e daquilo que o Senhor depositava dentro de mim, né? Das coisas de Deus, dos sonhos de Deus para minha vida. E aquela irmã falou assim, sem saber do meu sonho, sem saber de nada, ela falou assim, já faz dias que o Senhor tem me mostrado algo da parte de Deus, mas eu não via meio para falar com você, mas vi você online e decidi que essa é a hora. Ela falou, você acha que você não tem sorte, mas você tem muita, porque quem está no controle da tua vida é Deus. Deus, Ele tem preparado um grande homem para você. Ela falou, um casamento e quem sabe futuros filhos, ela falou. Eu te vejo vestida de noiva, eu te vejo muito feliz. Confie no Senhor que no tempo certo Ele colocará todas as coisas no devido lugar. E Ele já preparou. E no tempo certo Ele vai te entregar. Eu falei amém, né? Chorei bastante. E isso foi a resposta de uma oração que eu tinha feito e o Senhor não havia me respondido. Então Ele usou da vida dessa filha para falar com a minha alma. E a gente sabe quando uma profecia ela é verdadeira porque ela se cumpre. E aconteceu que essa profecia foi no mês 7 de 2018. E no mês 7 de 2019, eu estava trabalhando e eu era cliente da minha sogra hoje, né? Mas eu nunca imaginei que ela iria ser minha sogra. E ela é da congregação. E sei dizer para vocês, irmãos, que naquele dia foi como se Deus falasse para mim comprar um perfume que eu já tinha de costume comprar dela. Eu sempre comprava dela e quem entregava para mim era meu sogro. Que na época eu nem imaginava que seria, né? E sei dizer que naquele horário de almoço eu falei, bom, se for para mim comprar o perfume, então que ela tenha pronta entrega, esses dois, porque ela nunca tinha, ela sempre tinha que fazer pedido. E ela tinha exatamente o que eu precisava. E aí eu pedi para ela me entregar naquele dia. E sei dizer que passou as horas tudo, quando foi umas 5 e pouco da tarde, o filho dela foi me entregar. E no que ele me chamou para entregar o perfume, aquilo, meu coração, sabe, foi algo diferente que eu senti. Eu nunca havia sentido isso por ninguém. E a hora que eu vi ele assim, eu peguei o perfume, né? Ele tava também nervoso, eu percebi que ele tava bastante vergonha assim. E peguei o perfume, só que como eu não sabia se ele tinha namorada, se ele era noivo, alguma coisa, eu fiquei em paz, mas eu não parava de sair da minha cabeça que eu precisava orar por ele. E nisso eu perguntei para a irmã que eu conhecia da congregação, porque como eu sabia que os pais dele eram da congregação, possivelmente ela podia conhecer. E ela conhecia.
E aí eu perguntei do filho da irmã. Daí ela falou pra mim que ele nunca namorou ninguém. Me passou o nome dele pra mim orar. Eu falei pra ela ficar em paz, pra ela não comentar com ninguém, né? Ela falou, não, fique em paz, irmã, Deus sabe. E aí eu comecei a orar pela vida desse irmão. E nisso, irmãos, ele veio falar comigo. Deus criou um caminho. Depois de uma semana ele veio falar comigo. E a gente combinou de sair conversar. E conversando com ele, né? Ele não era batizado. Os pais dele eram batizados já. O pai dele é porteiro e a mãe dele é organista. E sei dizer que a gente conversando e os propósitos se tinham tudo a ver um com o outro, né? Porque Deus, ele não une vidas, ele une propósitos. E eu fiquei bem emocionada porque nenhuma das visões que Deus me deu, ele me mostrava eu me batizando junto com a pessoa que eu iria me casar. E a hora que ele falou que ele não era batizado, na hora eu lembrei da visão que Deus tinha me dado. E aí eu contei pra ele tudo, exatamente tudo que eu tô contando pros irmãos, eu contei pra ele naquele dia. Ele ficou bem emocionado e a gente começou a orar. Falamos, vamos buscar na palavra no domingo então, né? No bairro que minha mãe morava, ele congregava justamente naquele bairro, que era o bairro que eu morava, na casa da minha mãe. E aí a gente foi congregar lá no domingo e Deus confirmou na palavra que ele estava conosco no nosso relacionamento. E nisso, passados os dias, começou as provas se levantarem na nossa vida, muitas coisas acontecer, mas Deus foi conosco. E uma das revelações que o Senhor deu foi que, se Deus quisesse, Ele tirava da igreja A e colocava na B. Ele chamava os dois para as águas do santo batismo e o nome dele seria glorificado. E foi exatamente assim. Passado-se um tempo, eu e ele não dava certo de assistir batismo, mas antes do batismo, que a gente já estava tudo certo de assistir, a gente estava congregando e eu estava passando uma prova muito grande na casa da minha mãe e ela estava muito agressiva comigo e eu fiquei bem aflita naquele dia. Eu falei, eu preciso buscar uma palavra da parte de Deus. Já fazia tempo que a gente estava congregando já. E nisso eu fui buscar a palavra e eu estava sentada num dos bancos e o irmão, tomado por Deus, falou assim, você aí que está sentada, serva do Senhor, Deus manda eu pregar para você. Eu saí do meu trono de glória para falar com a tua alma. Aquela endemoniada que está na tua casa mexeu com uma pessoa que não deveria mexer. Mexeu com a minha filha. Você é escolhida desde o ventre da tua mãe. E apontou para o meu esposo, que hoje é meu esposo, né? E falou assim, você, meu servo, tudo aquilo que você tem pedido nas tuas orações, Deus manda eu pregar para você. Eu vou entregar tudo na palma da tua mão, assim que vocês fizerem o concerto nas águas do santo batismo. E nisso, ele falou, você é o meu lírio, você é minha rosa, filha. Eu quero cuidar de você. E nisso eu fiquei muito emocionada, irmãos. Eu chorei bastante naquele culto, foi muito glorioso. E eu levei aquela palavra para minha casa. Eu já sentia que Deus ia me chamar para as águas do santo batismo. E nisso a gente foi assistir o batismo e Deus chamou a minha alma, a alma do meu esposo. Naquela noite se batizaram 5 mulheres e 5 homens. 10 almas Deus chamou. E sei dizer, irmãos, que depois daquilo a gente continuou buscando de Deus, né? Continuou servindo Deus na terra, né? Não deixando de servir o Senhor. E passado-se um tempo, ele já estava sentindo de me pedir em casamento, né? Passado o tempo de relacionamento. E nisso ele foi buscar da parte do Senhor. Só que ele conversando com o pai dele, ele falou, pai, quando o senhor foi buscar a palavra para o casamento,
seu e da mãe, como você falou, ele falou que Deus falou com ele que Deus estava no barco com ele. A confirmação para o casamento dos pais dele foi assim. E nisso a gente foi buscar a palavra, e como o pai dele já sabia do conselho que ele tinha pedido, fomos nós quatro congregar. E nisso o irmão falou assim: tem um filho do Senhor que está aqui nessa noite, que está pedindo uma confirmação da parte de Deus. E Deus manda eu pregar para você. Eu não vou falar para você que eu estou no barco, porque eu já estou. Você não tem certeza daquilo que eu tenho feito na vida de vocês? Ele falou: então receba tudo isso que eu entreguei em tuas mãos e faça aquilo que é da minha vontade. Sirva-me na terra que eu farei a minha vontade na vida de vocês. E nisso ele saiu de lá com a certeza que Deus já tinha respondido. Ele sentiu fortemente a resposta de Deus na vida dele. Passados-se uns dias, ele me pediu em casamento e a gente começou os preparativos para o casamento. Deus foi direcionando a quem nós deveríamos de chamar para padrinhos. A gente reuniu toda a família, né? Chamamos quem tinha que chamar. Ficaram muito contentes. E nisso a gente começou a entregar, a consagrar a Deus tudo, desde os preparativos até mesmo a casa que a gente nem sonhava como ia ser, como ia comprar, como ia mobiliar, nada. A gente não sabia nada, não tinha exatamente nada. Nada. E nisso Deus foi direcionando, né? E a gente foi buscar na palavra do Senhor, numa reunião de jovens, e o Senhor disse na boca do servo assim: é muito bonito ir num casamento e você falar assim: eu paguei esse casamento, né? Eu consegui. Mas mais bonito ainda é você ver o casamento e você falar que Deus preparou. E ele falou: assim vai ser na vida de vocês. E ele falou assim: e onde você sentir alegria no teu coração, eu estou com vocês, em todos os preparativos. E nisso a gente recebeu aquela palavra, a gente juntos ia buscar cada coisa que faltava do casamento e Deus foi confirmando todas as coisas, onde deveria ser e tudo mais. E nisso, irmãos, passado-se um tempo, começou a época de pandemia, que a gente nunca imaginava que iria acontecer tudo isso. Só que antes de acontecer essa pandemia, a gente foi no último culto de reunião da mocidade num domingo. Era final do ano. Isso era final do ano e nós fomos buscar a palavra de Deus, né? Congregando, para a data do nosso casamento. E o irmão tava lá, ele falou assim: eu vejo dezembro de 2020. Tem 2 servos do Senhor que estão aqui nessa manhã e Deus manda eu pregar para vocês. Eu vejo um tapete vermelho. Eu vejo vocês entrando feito um príncipe e uma princesa. 7 letras naquele dia estará levantada uma bandeira nessa cidade, e estará escrito nessas 7 letras Vitória. E nisso eu fiquei muito emocionada, eu senti muita alegria da parte do Senhor. E a gente então decidiu que seria dezembro de 2020, que foi a data. E sabe, irmãos, é tão emocionante que no lugar que Deus tinha direcionado para nós, que seria o nosso casamento, só teria a data de dezembro mesmo. E aí a gente fechou a data e todas as coisas foram dando certo. E nisso entrou pandemia. A gente já tinha fechado tudo da parte do casamento, faltava a casa que não estava dando certo, não aprovava o valor que a gente podia dar de entrada na casa, que estava sorteios que estavam tendo, né, de casas, e que eram valores que daria pra gente pagar de parcela, tudo, e a entrada. Como a gente estava programando o casamento, então não iria dar uma entrada maior. E nisso a gente foi entregando nas mãos do Senhor, porque Ele já havia confirmado para nós que Ele estava conosco. E fomos entregando, irmãos. Fomos pagando as coisas do casamento, fomos pagando. E nisso
veio a pandemia, eu tive que parar de trabalhar, porque eu tinha que cuidar da minha filha, que eu já tinha uma filha. E fiquei com ela em casa, né? E daí eu pedi para fazer acerto, mas era uma coisa assim impossível, porque no lugar que eu trabalhava eles não faziam acerto. Mas Deus tomou os caminhos e eles fizeram, e eu recebi o seguro, porque na verdade eles também iam ter que mandar embora alguns funcionários por conta do movimento que caiu, não tava muito movimento, não estavam conseguindo acertar com os funcionários. E nisso eu comecei a receber o seguro, tudo certinho, e fui tudo pagando as coisas do casamento, né? E nada da casa. E o meu esposo também foi demitido depois de uns 3 meses que eu fui demitida, que eu pedi a conta, né? Que fizeram um acerto, ele também foi demitido. E nisso ele começou a receber os valores, a gente começou a pagar as coisas do casamento, quitar o que dava para quitar, e o que não dava a gente foi pagando, né? Juntando o meu e o dele. Mas, irmãos, aquilo foi, assim, grande aflição, porque a gente pensou, né? Até então a gente estava trabalhando e agora já não estamos mais. Mas não perdemos a fé, continuamos buscando a Deus e Deus foi cumprindo todas as coisas na nossa vida. Aí teve um dia que eu fui buscar a palavra do Senhor com meu esposo, né? Nós éramos noivos já, antes de eu ser mandada embora. E eu fui e sentei no último banco e orei a Deus e meu esposo não sabia, mas eu tinha ido buscar a palavra do Senhor na parte da casa, de como o Senhor iria fazer. Se eu deveria ficar em paz, se nós deveríamos alugar, né? Ou se seria no lugar onde a gente estava tentando mesmo e não conseguia aprovação. Nisso, irmão, tomado por Deus, a palavra naquela noite foi daquele discípulo do Senhor que jogou a rede e não pegou nada. E Jesus chegou e falou assim: joga a rede para o outro lado. E ele jogou para o outro lado e foi a maior pescaria que ele teve. E ele disse assim: você é a irmã do último banco. Deus manda eu pregar para você. Você foi igual a Daniel, que Deus não te poupou da cova dos leões, mas Deus livrou, Deus fechou a boca dos leões a teu respeito. Você foi como Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus não te livrou da fornalha de fogo, mas o anjo entrou junto com aqueles servos, assim como entrou com você, e o fogo não te queimou. Deus manda eu pregar para você: a glória da segunda casa é melhor do que da primeira. Aonde você tem jogado a tua rede? Joga a tua rede em Jesus, porque Ele manda eu falar para você. Eu sei que o valor que você tem não é o suficiente para os homens na terra, mas para Jesus é. E a partir do momento que Jesus der as ordens para entrar os peixes na sua rede, os peixes irão entrar. Pode ser que uma pessoa tenha um valor ainda maior do que o teu, mas Deus manda eu falar para você que é na sua rede que os peixes vão entrar, porque o Senhor que está dando ordens. Não coloca tuas mãos. Aguarda que no tempo de Deus o Senhor fará a obra dele na terra. E naquilo eu saí com muita emoção daquele culto, eu fiquei muito emocionada, eu chorei muito. E falei pro meu esposo, Deus falou comigo nessa noite, ele falou, eu senti bastante também. E falei, vamos ficar em paz. Não corremos mais atrás de nada. E nisso, em janeiro, a moça da imobiliária que eu estava mandando aprovação, né, entrou em contato comigo e me pediu para mim mandar o meu olerite novamente, meu comprovante de residência da casa da minha mãe, para tentar fazer a simulação novamente. E nisso, quando foi 3 horas da tarde daquele dia, ela entrou em contato e falou para mim que aprovou. Irmãos, eu fiquei muito emocionada, foi antes da pandemia isso. E olha como Deus é perfeito. Eu nunca ia imaginar que eu iria sair da empresa, que iria vir pandemia, que tudo isso ia acontecer. Mas Deus, Ele concretizou o sonho dele na nossa vida. Porque se tivesse sido depois,
Não iria aprovar, porque ia precisar do holerite, eu já não ia estar mais na empresa. Mas Deus fez tudo perfeito como Ele sempre faz. E aí aprovou, assinamos o contrato. E depois disso que começou a pandemia, né? Que as escolas fecharam, não tinha com quem eu deixar minha menina. E eu tive que parar de trabalhar para poder olhar ela. Mas Deus, Ele completou exatamente tudo na nossa vida. E nisso veio a pandemia, veio as coisas, tudo acontecendo, a gente conseguiu pagar tudo do casamento. E as pessoas vinham falar, vai ter que cancelar, vai ter que adiar, porque não vai dar, tá tudo fechado. Mas não, a gente firme não, o Senhor falou dezembro de 2020. Então vai ser dezembro de 2020. E quando fomos ver, dezembro de 2020 aconteceu o nosso casamento. Foi exatamente como o Senhor falou. Foi muito emocionante. E a gente já tinha recebido a chave da nossa casa. A casa já estava pronta. E nisso, irmãos, a gente não tinha móveis nenhum, nada. Né? Nem condições para murar a casa, porque a gente estava desempregado ainda. E todo o valor que a gente recebeu foi para o pagamento do casamento, né? E nisso, um padrinho ligava, perguntava se a gente tinha aquele móvel, a gente não tinha, aí o padrinho falava que ia dar. Resumindo, irmãos, Deus preparou tudo, tudo mesmo, desde o talher até tudo que a gente precisava, Ele preparou. E foi lindo porque a gente não estava trabalhando e foi um casamento glorioso, né? Foi um casamento escrito por Deus mesmo. E eu tô muito feliz, agradecendo a Deus que, passado tudo isso, meu esposo começou a fazer entrega, né, para poder ganhar um valor, para a gente poder manter as despesas da casa. E aí ele fazia entrega de dia e de noite. Deus foi abençoando, que o pouco com Deus é muito, e Deus foi não deixando faltar nada na nossa casa. Ele mandava aquilo que nós precisávamos e meu esposo correndo atrás e eu ainda com a minha menina em casa por conta da pandemia que não dava para trabalhar mesmo. E eu orando a Deus para Deus preparar uma porta de serviço para ele, né? Novamente. E nisso Deus abriu a porta de serviço para ele nesse ano. Ele entrou trabalhar numa área que ele gosta muito e ele tá lá até hoje dando glória a Deus, dando graças a Deus que tinha muitos candidatos junto com ele, mas Deus abriu a porta para ele, para o servo de Deus. E estamos aqui para dar graças a Deus e dizer que Deus, ele é maravilhoso e que ele cumpre tudo o que ele fala. A palavra de Deus, ela não volta atrás e Deus não é homem para mentir e nem tampouco para enganar. Estamos servindo a Deus e somos uma família, né, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com a santa paz de Deus. Deus seja louvado.